Deuteronômio capítulo 26, verso 8 a 11. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem te dado, a ti e à tua casa, tu e ao levita, e ao estrangeiro que está no meio de ti, ou dentro das tuas portas. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pela palavra que nós acreditamos que já é o suficiente por esta noite. Porque o Senhor nos concede, meu Deus, a tua mensagem, por tua benevolência, por tua misericórdia, porque o Senhor nos amou primeiro, e assim nos prepara, meu Deus, a cada dia, nos instrui a cada dia, para vivermos em comunhão contigo. Aceita, Senhor, o nosso clamor, as nossas súplicas, porque esta noite, com hinos, com a mensagem e as orações, que é a expressão de sentimento, nós entregamos a Ti e te pedimos santificação, para que seja do Teu agrado. Em nome do Senhor, reconhecemos que sem o Senhor nada somos e nada podemos, mas também reconhecemos que contigo somos mais do que vencedores. Amém e graças a Deus. Pois bem, irmãos, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E hoje nós estaremos meditando juntos sobre o sustento da igreja. Vale a pena a gente ressaltar essas coisas, porque na verdade a igreja é a noiva de Cristo, e ela é a mensageira, é aquela que anuncia, aquela que está no deserto, perseguida então, maltratada, mas ela está no deserto, na sua missão. A igreja somos todos nós, somos todos, homens e mulheres, em que a Bíblia nos mostra que se forma um corpo, e um corpo tem vários membros. Então cada membro tem a sua importância no corpo. Não tem nenhum membro que seja menos importante. O apóstolo Paulo nos mostra que aquele membro que possa se imaginar menos decoroso são os mais importantes para o nosso corpo, ou para o corpo. Então todos os membros são importantes. E a igreja está no deserto, representada por este corpo que o apóstolo Paulo fala. Os reinos se levantaram contra ela, tiranias foram levantadas, tiranos. Essa própria Bíblia, muitas vezes, tentaram destruí-la. Foi perseguida mesmo, lançada ao fogo. Aqui mesmo em Teresina, isso aconteceu, né? No pretexto de cuidados com a fé dos cristãos,
Os próprios cristãos eram isolados e era retirado deles a Bíblia. Isso sem falar em tempos anteriores, na Inquisição e outros tempos, em que não se tinha acesso à Bíblia. Mas a igreja mesmo assim permanecia. A palavra mesmo assim ela continuava voando muito alto. Aquela mensagem bíblica que nos mostra como a águia que voa muito alto e tem uma visão muito aguçada. Quanto mais alto voa, melhor a sua visão. Então a mensagem ela voa muito alto, ela vai muito longe. Não existe barreiras para a palavra de Deus. Jesus disse que o campo é o mundo. E Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Então se tem aflições no mundo, perseguições no mundo, mas ela sobrevive. Quando se imagina tudo isso, quando se vê todas essas coisas, nós percebemos também que mesmo em governos pacíficos, os chamados cristãos, não se tem aquele interesse do apoio para a pregação do Evangelho. Deus sabia perfeitamente disso. E por isso levantou meios para que a igreja subsistisse aqui nessa terra. É bem claro que sem o mantimento ou sem o sustento, a igreja anda também. Ela sobreviveu. Porque Deus plantou a sua mensagem no coração do seu povo. Mesmo que não se tenha liberdade em se reunir em um templo como este, mas mesmo assim a mensagem é propagada. Hoje existem muitos meios, com a tecnologia, meios de propagação do Evangelho. Mas Jesus propôs um meio sem a necessidade dessa tecnologia toda. Ele usou um meio mais avançado do que essa tecnologia que se tem hoje. Interessante, né? Até hoje ninguém conseguiu criar uma tecnologia dessa, a que Jesus usou para propagar o Evangelho. Você sabe qual foi? O próprio homem, né? Quem consegue fazer, através da tecnologia, um homem, fisicamente falando, com a inteligência que tem, com a capacidade que tem. Agora, o que Jesus fez com aqueles discípulos, quando saiu do batismo, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Após aquilo, é que ele saiu chamando pelo nome cada um deles. Então ele chamou pescador, funcionário público, médico, fariseu, cobrador de imposto, pessoas de diversas áreas. As suas experiências, ele não estava contando com a experiência do pescador. Ele não estava contando com a experiência do cobrador de impostos. E nem com a experiência do médico. Ele chamou e disse:
doravante vos farei pescadores de homens. Como? Usando essa palavra que nós estamos usando agora. A mesma palavra. Nós usamos aqui um texto do Velho Testamento. Jesus usou os textos do Velho Testamento. Não tinha Novo Testamento. O que ele fez? Ensinou aqueles discípulos, pregou a mensagem a eles, os enviou em missão. O que é que o irmão faz quando quando faz um curso? Sempre se tem aquela parte prática, né? O estágio. Jesus fez isso com os discípulos. Ensinou seus discípulos cerca de 3 anos e meio. Hoje se usa mais ou menos 3 anos, 4 anos, aí varia de curso, para se fazer um curso superior. Jesus passou cerca de 3 anos e meio com seus discípulos, ensinando-os. E os enviou primeiramente em missão, dizendo: ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. De graça recebestes, de graça dai. Ou seja, vocês vão levar essa mensagem gratuitamente, primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles foram ali, um número de 12 mais ou menos. Era de 12 o número. Depois enviou outra vez em missão, não somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas disse que eles deveriam ir em aldeias de samaritanos também. Uma certa vez enviou 70 discípulos, que eles fossem naquelas casas onde ainda não tinham ido, e também em aldeias de samaritanos. E veja que os samaritanos não gostavam dos judeus. Havia rivalidade entre judeus e samaritanos. Mas Jesus os enviou dizendo: ide também. E eles foram. Agora, Jesus disse que eles fossem naquelas casas, se a casa fosse digna, lhe recebesse. Eles deveriam entrar ali e pregar a palavra. Mas se aquela casa não recebesse, então é que eles saíssem. A sua parte foi feita. Ou seja, eles pregariam a palavra para quem quisesse ouvir. Mas se realmente a pessoa não quisesse ouvir, como pregar para quem não quer ouvir? Primeiro, se a pessoa não quer ouvir, ela não consegue ouvir. A gente ouve o que a gente quer, né? A gente não consegue ouvir aquilo que a gente não gosta. Você ouve uma música que você não gosta? Você não presta atenção. Quando é alguém que vai falar para você que você simpatiza com aquela pessoa, com aquela palavra, você atenta aos ouvidos e você consegue captar tudo o que está falando. E ainda pede silêncio. Olha, silêncio, que eu estou ouvindo. Eu quero ouvir isso aí. Tem alguma mensagem na TV que você vai lá, aumenta o volume, né? Aquilo lhe chama a atenção. Quando os discípulos foram nessa missão, Jesus disse: eu lhes darei poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ou seja, se tiver alguma emboscada com vocês,
nada vai acontecer. Confiem. Mas devem ir pregar a palavra. Por último, nós vimos aquela missão, a grande missão, dizendo: ide agora por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas o crer somente se ouvir. Se não ouvir, não tem como crer. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como crerão naquele que não ouviram? Então há necessidade de se ouvir. É claro, eu inclinado para o Evangelho, você também era inclinado para o Evangelho, para a palavra de Deus. De alguma forma você era comovido pela palavra, por um hino que ouvia lá fora. Mas somente no dia propício, teve um dia especial que você entendeu melhor e tomou uma decisão e disse: eu vou seguir ao Senhor. Então esse é um meio que a igreja anda, que a igreja avança. A igreja avança independentemente do sistema, das perseguições. A morte dos discípulos no Coliseu Romano, o sangue deles fez brotar novos discípulos. Mas, desde o Velho Testamento, nós vemos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó dando uma recomendação. Foi o que nós lemos ainda há pouco. Quando eles chegaram na terra prometida, aquela terra que manava leite e mel, tinha tudo o que eles precisavam, o Senhor os exortou que eles agradecessem a Deus da seguinte forma, mostrando assim: o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que emana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. Em forma de agradecimentos, vemos aqui o caso das ofertas ao Senhor, que por sinal serve para a manutenção do templo. Quando Davi intentou construir um templo que era casa de oração, o rei Davi, ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, eu sei que uma casa não contém a tua glória. A tua glória não é contida em uma casa, em um tabernáculo. Mas esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. E todos que passarem aqui por esta casa, que entrarem por ela, clamarão ao Deus de Israel, e o Senhor atenda a este povo. Davi fez uma grande obra, começou a pôr material ali, tudo quanto era jeito, tudo que era necessário.
mas ele não concluiu aquele templo, porque foi um homem de batalhas. A história diz que ele, com 60 anos de idade, já estava bem fisicamente debilitado, porque participou de muitas guerras, e não é fácil participar de guerras. Estava envelhecido com 60 anos, né? Então, qualidade de vida faz bem, né, irmão? Mas o seu filho continuou fazendo a sua obra. Salomão continuou fazendo a obra e fez o grande templo de Salomão. Moisés, ele instituiu ali, desde o princípio, aqueles que estariam administrando a casa de Deus, a oração, a pregação da palavra e tal. Então, é justamente isso. Quando ele menciona estas ofertas, era para aqueles que estariam continuando a obra de Deus, a pregação do Evangelho. Estariam, inclusive nós vemos ali a tribo de Levi, que o próprio Senhor disse: vocês não serão pastores no campo, e nem lavradores da terra, mas estarão única e exclusivamente cuidando da palavra de Deus e do cuidado, do ensino com esse povo. É isso. Então, quando se fala, nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, que quando se fala, cujo tema nos mostra sobre o sustento da igreja, existem algumas formas, biblicamente nós vemos, que a igreja se mantém independente do governador do estado, do prefeito da cidade, do presidente da república, independente do reino, ainda que seja perseguida, que é através dos dízimos, das ofertas alçadas, oferta voluntária, dos votos. Existem votos, né? Então são os meios que a igreja se mantém. Nós sabemos que existem os críticos acerca desse assunto, só que eles criam outros meios. Nós vemos que quando se fala de dízimo é um escândalo hoje, né? Dízimo, por exemplo, é um escândalo. Enriquecimento dos pastores. É verdade que muitos pastores esqueceram o nome de Cristo, né? E olharam mais para o ouro e para a prata. Mas isso não anula a verdade da palavra, a veracidade da palavra. Cada um dá conta de si mesmo. Então, a igreja se mantém através dos dízimos. O dízimo, a palavra dízimo significa décima parte, né? Ofertas, que já não fala mais quantidade, é aquilo que se tem no coração. Existe a oferta alçada, que é aquela que se colhe, e aquela oferta voluntária, aquela que se tem no coração e traz para o tesoureiro da igreja e diz: eu quero dar essa oferta. Tanto relacionado a dinheiro, né, como também aqueles que trabalham no campo, às vezes tem os frutos da terra. Isso era muito usado no tempo de Jesus e antes de Jesus. Não se trazia o ouro e a prata, mas se traziam da lavoura, do gado miúdo, do gado graúdo. Jesus se deparou com uma situação difícil. Quando chegou ali no meio a administração do templo, na época de Jesus, estava sobre os fariseus. Os fariseus eram os que estavam dominando a administração do templo naquele tempo. Existiam algumas classes ali: fariseus, saduceus, grupos diferentes, os essênios, mas os fariseus estavam ali na administração do templo.
Os judeus e o povo de Israel, sabendo e crendo na palavra, traziam as suas ofertas para o templo, o gado graúdo, o gado miúdo. E às vezes, trazer o gado, ou trazer a lavoura, né, o fruto da lavoura, os frutos da lavoura, às vezes é difícil o que estava acontecendo. Alguns cambistas ficavam ali no templo já vendendo. Veja que sempre tem aqueles que se aproveitam, né? Os cambistas não estavam satisfeitos em ficar do lado de fora vendendo. Eles já estavam armando as suas bancas ali na porta do templo, tirava a atenção realmente da palavra. Aquele intuito de se ouvir a palavra já não se tinha mais. Ou a pessoa muitas vezes foca apenas, bom, eu vou trazer a minha oferta e não precisa mais nada. Já estou salvo, não precisa mais fazer outra coisa, porque já trouxe a minha oferta, já trouxe o meu dízimo. Tem gente que pensa isso. Tem gente que quer um intermediário para a sua salvação. E às vezes esse intermediário é escolhido como que fosse o pastor, e vai para a igreja para receber a oração somente. Você vê muito isso. Ou muitas vezes eu já ouvi muitos dizerem assim: eu já devolvi o meu dízimo, isso é bíblico, agora eu exijo a minha bênção. Quem já ouviu pregador falando isso, né? O irmão já ouviu, eu também já ouvi, e acho que muitas pessoas já ouviram. Eu já trouxe o meu dízimo, já trouxe a minha oferta, agora eu exijo a minha bênção, eu quero ser abençoado. E nós sabemos que Deus não é coagido por ninguém. Deus não depende do seu dízimo, da sua oferta, da sua arrogância, né? Não é isso que mantém. Isso é bíblico para os fiéis, mas precisa ser de todo o coração. Assim como as nossas orações, elas não podem ser exigindo de Deus alguma coisa, mas com humildade pedir a Deus. Ou às vezes não precisa nem mesmo pedir, mas agradeça por aquilo que o Senhor já tem te dado. Aquilo que está acontecendo na sua vida pode ser um caso difícil para você, mas o Senhor está te moldando, o Senhor está te edificando. O que faz um homem crescer é a experiência de vida. Vai crescendo e vai ficando experiente. Aquele cidadão que gosta, vai para a academia para ficar forte, né? Ele quer ficar forte, ele pega muito peso, né? Eu quero ficar com o meu braço forte. E aí ele pega muito peso, levanta, vai repetindo aquilo ali com muito peso. O que acontece é que aquela musculatura ela vai rasgando mesmo, e dói, é doloroso. Mas o Senhor Deus, Ele fez tudo perfeito. Aquela musculatura rasga e vão nascendo outras fibras. E por incrível que pareça, aquele rapaz, aquela moça, né, aquele que malha, o bracinho fininho, demora pouco tempo, está um braço forte. Mas isso é doloroso. Primeiro tem que passar por uma dor, por uma dificuldade, mas o crescimento é assim, irmão. A experiência, aquele rapaz que dorme tanto, não trabalha porque o papai e a mamãe cuidam de tudo, mas na hora que se casa e vai para a sua casa, ele muda, ele cresce. Quando ele perde
o cafezinho feito da mamãe, né, do papai, tudo prontinho ali na mesa, ele começa a fazer. É fácil? Não, não é fácil. Mas é um crescimento, amadurecimento. Então, Senhor, eu te agradeço por tudo que está acontecendo na minha vida, tudo que tem acontecido na minha vida, porque eu aprendi, eu cresci, eu tenho me tornado mais forte. É aquele estágio do irmão que chega na igreja, é membro da igreja, é batizado em nome do Senhor Jesus. Primeiramente ele chega na igreja, é como um recém-nascido. É como um recém-nascido. Ele precisa do quê? Do leite racional. Assim como uma criança precisa do leite materno. Mas à medida que vai crescendo, o leite materno não é mais o suficiente. É preciso uma comida mais sólida. Isso em matéria de conhecimento, a palavra mais aprofundada. Este vai crescendo, se torna um diácono. Este precisa ser mais maduro, precisa ser mais treinado, porque ele é um combatente, é um militante. É ele que tem a boa milícia de Cristo. Então vão crescendo. Os pastores, evangelistas, eles já não podem ter mais o couro fino, tudo dói, tudo é difícil, o sol é quente, a chuva é intensa, é o frio, é o calor. O soldado ele não pode se deter por causa do frio, por causa do calor, nem mesmo com a fome. Quando ele pensa que não dá mais para andar, ele ainda consegue outro tanto. Mesmo rastejando, ele anda muito. Anda muito. Então ele não pode ser mais aquele menino, aquela pessoa enfraquecida. É como aquele pai de família, que agora maduro, ele cuida da sua casa, ele tem o couro das costas bem grosso mesmo, para manter a sua casa como cidadão de bem. Cuidar dos seus filhos, da sua casa, da sua esposa e tudo mais. Assim é a igreja de Deus. A palavra nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar da comunhão com Cristo Jesus. Nada. Precisamos ser firmes, precisamos orar, jejuar, exercitar na palavra todos os dias e crescer em Cristo Jesus. Amém? Pequena luz no céu.
creio.